Agora a participação no Jornal da Manhã de Rodrigo Constantino. Constantino, em coletiva de imprensa nesta quarta, a procuradora Simone Sibilho, chefe do GAECO do Ministério Público do Rio, afirmou que o porteiro que envolveu o nome do presidente Jair Bolsonaro na morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco, mentiu em depoimento à Polícia Civil. O que você achou do desenrolar desse caso, hein, Constantino? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, tudo era muito inverossímil desde o começo, o que me remete à decisão do Grupo Globo de levar adiante aquela reportagem. Entende-se a ansiedade diante de um potencial furo de reportagem. O jornalismo vive muito disso, ainda mais envolvendo o presidente da República, um caso de assassinato que comoveu o país, em boa parte até por conta da campanha da própria TV Globo. Mas foi, no mínimo, uma decisão precipitada, apressada, para não dizer imprudente ou, quiçá, irresponsável. E isso ficou claro com a reação da própria TV Globo no Jornal Nacional de ontem. Quer dizer, dedicou um bloco inteiro ao assunto, dando amplo espaço para a reação do presidente Bolsonaro, para o que o filho dele, Carlos, mostrou ali, comprovando que era uma mentira do porteiro e tudo mais. Ou seja, se tivesse esperado um dia e fosse mais a fundo, talvez não tivesse precisado desse barulho todo e reagir na defensiva como reagiu. Óbvio que durante a defesa que fez ali do jornalismo, aproveitou para atacar um pouco o presidente também, falando que o Bolsonaro não entende muito o papel do jornalismo, e em parte é verdade, né? Todo governo não gosta da imprensa livre e quer que seja uma imprensa subserviente, não entende esse papel de procurar a verdade, doa quem doer. Mas eu acho que caberia, sim, uma autorreflexão aí a boa parte da imprensa, se não há uma má vontade prévia em relação ao governo Bolsonaro. É mais ou menos o que aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Trump, que a mídia dedicou 2 anos inteiros ao suposto conluio do presidente com os russos e martelou nisso dia sim, dia também, e foi tudo por água abaixo quando ficou claro que não teve conluio algum após uma ampla investigação. Então é preciso um pouco mais de cautela, talvez. Eu acho que o presidente sai fortalecido desse caso todo. O que fica realmente desgastado é o relacionamento dele com o governador do Rio, Witzel, que foi acusado de ser o responsável pelo vazamento, negou, obviamente, mas aí é uma disputa por um nicho eleitoral parecido. Eu acho que isso aí já explodiram as pontes possíveis para qualquer tipo de relacionamento construtivo. Mas o porteiro mentiu, vida que segue, Bolsonaro não tem nada a ver com o caso Marielle, ele sai maior do que entrou nessa história toda. Ô Constantino, e mudando de assunto, o deputado federal Alexandre Frota prestou depoimento na CPI das fake news nesta quarta-feira e disparou críticas a Jair Bolsonaro e aos aliados mais próximos do presidente. O parlamentar declarou que existe um grupo de assessores de Jair Bolsonaro pago com dinheiro público para disseminar as informações falsas na internet. E aí, hein, Constantino? Pois todo mundo conhece esse grupo, né, que existe ali dentro do bolsonarismo. Essa é a ala, é o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo, porque é uma turma realmente que lança a mão de métodos muito semelhantes àqueles dos próprios adversários que eles condenam, né, o petismo e tudo mais, sempre tentando assassinar reputações, perseguir, intimidar quem ousa criticar o governo. Eu assisti uma boa parte ali dos depoimentos. O que chama atenção também é o baixo nível de pessoas que vieram na esteira do bolsonarismo, entre elas o próprio Alexandre Frota, que usou ali, inclusive, fake news, né, uma mensagem que teria sido do Olavo de Carvalho e nem era do perfil oficial dele, e uma baixaria, uma coisa realmente muito triste de ver o Brasil virando uma espécie de circo nessa disputa. O que não quer dizer que a acusação em si que ele fez seja mentirosa. Existe esse grupo, tem que ir mais adiante nas investigações, mas com calma também. A esquerda está assanhada. O senador Randolfo Rodrigues pegou ali uma fala do Alexandre Frota, do deputado, de que o presidente encontrou ele e falou: ô, Frota, fecha essa matraca que eu quero continuar com o nosso casamento, poxa. E aí ele chamou isso de obstrução de justiça. Quer dizer, a esquerda está fazendo o que sempre fez na vida, apelando. Menos. Agora, tem que investigar mais a fundo esse grupo que existe dentro do bolsonarismo, porque é um grupo que, de fato, faz muito mal, inclusive para o próprio governo. Constantino, na economia, o Copom decidiu cortar novamente a taxa básica de juros, a Selic, 5% ao ano, é o patamar mais baixo da história. E isso para a economia, quais serão os efeitos, hein? Olha, boa notícia sem sombra de dúvida, né? Nunca vimos uma situação dessa de juros real e sustentável, porque vamos lembrar que a Dilma
baixou os juros na marretada, sem o fundamento econômico para sustentar suas decisões. Foi pura demagogia, populismo. O resultado a gente sabe, a inflação ultrapassou o teto, voltou para 2 dígitos, mais 10% ao ano, durante seu governo. Então, dessa vez, nós temos os fundamentos econômicos que dão embasamento para essa decisão. É a morte do rentista. As pessoas vão ter que ir para investimentos produtivos, a Bolsa de Valores está comemorando alta acima de alta na máxima e também por conta disso. Agora, para não ser um mero voo de galinha, é óbvio que isso precisa vir junto com mais reformas. A da Previdência foi muito importante, mas tem que vir mais reformas. O ministro Paulo Guedes tem uma agenda virtuosa nesse sentido. Claro que tem que combinar com os russos, né? Tem que ter o Congresso por trás apoiando, pressão da sociedade, o próprio governo fazendo seu papel e articulando. Então, é fundamental que as reformas do ministro Guedes continuem trazendo mais liberdade econômica para o país, menos burocracia, mais concorrência, inclusive, no setor bancário, para poder essa redução da taxa de juros chegar na ponta final, já que é muito alto ainda o spread no país, por conta de um setor muito pouco competitivo. Então, tudo isso é boa notícia, vai gerar mais crescimento a médio prazo, se for sustentável, e para ser sustentável é preciso que tenha a ajuda da cavalaria, ou seja, reformas, reformas e reformas. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Até mais tarde. Bom dia a todos, Thiago.